Sejam todos bem-vindos a mais um Chimarrão Informação com Piva. Eu sou o Gustavo Simão, responsável pelos serviços veterinários da Grosseries Peak, e hoje temos a honra de receber o Piva, novamente, diretor de serviços técnicos da Peak, para falar de temas da suinocultura global. Obrigado, Piva, por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado pelo convite, Gustavo. Então hoje vamos falar sobre o uso prudente de antibióticos na suinocultura, o que os mercados têm pressionado a produção de suínos nesse tema. Piva, conhecendo os grandes produtores de suínos por mundo afora e também os mercados mais exigentes da carne suína, o que você tem visto em relação a esse tema? Ele tem ganhado força lá fora e o que as produções de suínos hoje têm utilizado de antibiótico no que diz respeito à redução do que se usava há 10, 15 anos atrás? Gustavo, eu acho que a redução de antibióticos a redução e o controle do uso de antibióticos é uma realidade do dia a dia de muitos países. Talvez alguns países com muito mais ênfase, outros com um pouco menos ênfase. Mas é uma realidade que a grande maioria dos países que tem uma suinocultura desenvolvida e que tem uma tendência a crescer mais, ela faz parte do dia a dia. Tá? O que a gente tem visto em várias empresas americanas, ou seja, existe um controle, existe um monitoramento, existe um conhecimento de quanto de antibiótico está sendo usado, ou por quilo de suíno vendido, ou por suíno vendido, ou em termos de miligramas. Miligramas por quilo. Por quilo. De suíno produzido. Então, hoje em dia, a grande maioria das empresas estão, no passado, vamos usar antibiótico, e usava antibiótico de uma forma até certo ponto, sem muito controle. Hoje em dia, isso não permite mais, isso não é mais feito. Tá? Então, existe desde uma filosofia, uma mudança de conceito por parte do produtor, da indústria, tá? E do consumidor. Tá? O pessoal está deixando de usar antibiótico não é por uma questão simplesmente voluntária. Claro. É uma combinação da própria pressão do consumidor, até um pedido do próprio consumidor, e até da própria parte de produzir um produto cada dia mais que se ajusta às necessidades do consumidor. Tá? Perfeito. As indústrias têm posto muito controle em cima disso, as granjas têm trabalhado bastante em cima dessa parte. A redução de antibiótico ela não é, digamos, de um dia para o outro. Isso. Ela Pode, é um processo. Né? É um processo, tá? E a gente tem que ir se ajustando para chegar a esse nível, tá? Eu diria, Gustavo, que pelos números que a gente vê, a grande maioria das empresas americanas, hoje elas têm menos da metade, algumas aí com muito menos disso, na quantidade de miligramas de antibiótico utilizadas, se for comparado com 2014 e 2015. Isso é uma realidade, é uma coisa que não tem volta e cada dia está caminhando mais para essa linha. Tá? Perfeito, e eu acredito que tem muito a ver com a questão da redução dos promotores de crescimento, né? Que às vezes se utiliza nas fases, vamos dizer, toda a produção, né? E isso, quando entra, não sai mais, né? Acho que tem essa questão também dos antibióticos, quando você tem uma necessidade, o sanitarista ele acaba colocando e depois tá tudo beleza, tudo andando bem e ele não quer mais sacar. E aí acaba toda a produção, todas as fases está utilizando, né? Sim, Gustavo, eu acho que isso é parte do que acontece, tá? É o que vinha acontecendo, mas a coisa passou a ser muito mais controlada, regulada, tá? E um aspecto de custo também. Tá? Tudo isso aí combinou e fez com que as coisas mudassem para uma outra linha. Tá? Perfeito. A parte de aditivos ou a parte de promotores de crescimento, pouco se fala hoje em dia. Existe ainda o uso de alguns promotores de crescimento, mas não como antibióticos. Exato. Tá? Existem determinados minerais que são utilizados, mas não na fase, vamos dizer o seguinte, usar um antibiótico X para me ajudar na conversão alimentar, mas usar um outro antibiótico, isso já hoje em dia a indústria não está mais permitindo de forma contínua, digamos. Tá? Perfeito. E assim, Piva, pensando do ponto de vista de ambiência, né? Se a gente imaginar o porquê desse uso
excessivo de antibióticos, a gente vai chegar na ambiência que você está colocando para o animal, né? É claro que você tem toda a questão de quais agentes que estão envolvidos nesse fluxo, tem tudo isso também de desafio que o animal tem, mas a gente sabe que a ambiência ela vai favorecer muito essa multiplicação desses agentes e agentes infecciosos, que eu quero dizer, e aparecimento dos sinais clínicos. O que a gente precisaria melhorar em termos de ambiência, pensar em termos de ambiência, para a gente não precisar fazer uma redução, por exemplo, na densidade, continuar com a mesma densidade que a gente tem hoje, ou às vezes até aumentar um pouco mais a densidade, mas quais os pontos importantes da questão de ambiência para a gente conseguir manter mesmos índices zootécnicos, mesma produtividade e tentar reduzir as intervenções com antibiótico? Gustavo, é perigoso a gente olhar somente para um lado e dizer o seguinte: eu vou diminuir lotação e eu vou ganhar na parte de sanidade. Tá? Existe mais do que a parte de lotação, existe a parte de ventilação, existe a parte de nutrição, existe a parte de se é piso sólido, se é piso ripado, a parte de higiene, tá? Das instalações, tá? Tudo dentro, tudo fora, tudo isso aí leva à necessidade ou seja, te dá mais ou menos problemas sanitários. Tá? Então, por exemplo, o fato de separar sítio 1 de sítio 2, ele tem como objetivo, tá? Lógico, na parte de facilitar a parte de produção. Antigamente todas as granjas eram de ciclo completo. Tinha lá o sítio 1, o sítio 2, o sítio 3, todo mundo junto. Hoje em dia é muito difícil encontrar uma granja dessa no Brasil. Ainda tem, sim. Mas é muito pouco no escala no contexto da indústria. Tá? A mesma coisa que os Estados Unidos. Tá? E isso foi feito, uma por questões operativas, tá? Mas outra também para separar cada ciclo, tá? E evitar o impacto das doenças. Uma granja de ciclo completo, e que é ciclo contínuo, tá, digamos, ela tem muito menos eficiência, tem muito conversão alimentar afetada, ganho de peso afetado, mortalidade afetada, se comparado com uma granja que a cada 3 meses você está colocando uma população nova lá dentro. Tá? Perfeito. Então, é mais do que simplesmente reduzir a lotação. Você colocou um ponto muito bom aí, que é melhorias na ambiência. Tá? Eu diria, hoje em dia, o animal que de nada adianta dar 1 metro quadrado, 1,5 metro de área aberta, e o animal chegar a 0 grau, digamos. Ou ficar exposto a variações térmicas muito bruscas, ou a falta de ventilação. Ou muito gás. Ou muito gás, ou coisa assim. É a combinação que faz o resultado. Tá? Então, o pessoal tem se preocupado bastante nessa linha, tá? De melhorar as condições de ambiência e os processos de manejo e a qualidade do leitão desmamado para produzir um animal com a menor quantidade. Em momento algum, a gente está falando aqui hoje na indústria, a nível de indústria, 0 antibiótico. Existem nichos de mercado para 0 de antibiótico, mas é uma produção aí de 5, 6 até 7% da produção americana hoje. Tá? Mas a nível de indústria, ninguém fala de 0 de antibiótico. Então, os antibióticos, até para o bem-estar animal, os antibióticos são necessários. Claro. Agora, o que não pode é ter o abuso, usar sem ter uma necessidade, sem ter um diagnóstico, sem ter um conhecimento do que realmente a gente está tratando. Perfeito. A gente houve algumas perguntas no campo, principalmente micoplasma, raia pneumoniae, né? O micoplasma, ele abre porta para vários agentes e quando você não tem ele na população, você vê a grande diferença e o impacto sobre o uso de antibióticos, né? Nós podemos ter essa experiência dentro de casa. O que você passaria de mensagem? Porque nos Estados Unidos é uma realidade você pensar em erradicar a micoplasma de um fluxo, por exemplo, né? de um sítio 1, por exemplo, e tentar manter esses animais livres nas fases subsequentes. E o protocolo de erradicação de micoplasma no sítio 1 não é algo de outro mundo, você não precisa depopular, né, para fazer. Você acha que isso seria uma realidade para o Brasil, pensando nessa redução de antibióticos? É claro que a erradicação de algumas doenças está nesse pacote, né, para você tentar reduzir antibióticos, mas pensando especificamente em micoplasma raia pneumoniae, você acha que seria um lado que a gente poderia caminhar aqui no Brasil em pensar nesses sítios 1 que desmamam fora
fazer erradicação e tentar manter esses animais livres para usar menos antibióticos. Gustavo, se for seguir a tendência americana, sim. Sim. Se for seguir a tendência americana. Nos Estados Unidos, muitas granjas de Sítio 1, foi feita a eliminação de micoplasma via o que eles chamam lá de herd closure. Tá? Fecha a granja fechamento de granja. E faz um processo operativo de manejo de fluxo dentro da granja que você consegue eliminar o micoplasma. Tá? Então, o número de granjas hoje produzindo animais micoplasma negativos é muito maior do que era na década de 90 ou até a década de 2000. Tá? Sim. Com essa necessidade, com essa pressão, com esse desejo de redução de uso de antibióticos, a desmamar um leitão micoplasma negativo já é uma grande vantagem para quem vai fazer esse processo. Tá? Não é que o micoplasma ele seja o causador de tudo. O grande problema é quando o micoplasma se associa à influenza, por exemplo. Tá? Então, um animal de sítio 2 ou 3 que é afetado por um grupo de animais que é afetado por influenza, ele suporta muito melhor sem ter grandes desgastes ou sem ter grandes perdas se ele for micoplasma negativo. Agora, se ele tiver micoplasma, aí já é difícil falar que esse lote ele vai ser produzido livre, sem uso de antibióticos. Tá? Então, a limpeza ou a eliminação do micoplasma é uma realidade. É difícil, hoje em dia, uma central de machos, mesmo que tenha lá muitos estudos que digam que o sêmen pode transmitir micoplasma, tá? Mas é difícil uma central de machos sem micoplasma positivo, aceitar uma central de macho positivo. No passado era até certo ponto aceitável. Tá? Hoje em dia já existe muita, ou seja, faz parte quase que normal de que uma granja produtora de animais de reprodução ela seja micoplasma negativa. Não quero dizer que não tenha alguma, tá? Mas a grande maioria das granjas que produzem animais de reprodução são micoplasma negativas. Por quê? É uma demanda, é uma necessidade do mercado. Perfeito. O micoplasma ele tem um poder de disseminação pelo ar muito grande, né? Então, um dos pontos que a gente acha que pode pegar, vamos dizer assim, quando você pensa em erradicar da sua granja, é a recontaminação. Quanto tempo essa granja vai ficar negativa? Essa que é o grande ponto, é um dos indicadores que eles utilizam nos Estados Unidos, né? Sim. A taxa de sucesso, né? Que eles falam. Né? Gustavo, eu acredito que a taxa de sucesso de eliminar o micoplasma é alta, tá? Pode ser, se for bem feito, é quase que, não digo garantido, porque não tem nada na vida que seja garantia total, mas a chance é bastante elevada. Agora, a chance de manter aquela granja livre por 10 anos, 5 anos, já é um pouco menor, tá? Depende da localização. Isso, depende da localização, depende da biossegurança, depende de muito do transporte, depende de muitos aspectos. Tá? Agora, que o pessoal tem investido para eliminar micoplasma e para manter as granjas livres, tem que tá? Uma coisa que eu deixei de comentar aqui na parte de PIRS, que é importante ser para micoplasma também, que hoje em dia tem muita granja, sítio 1 principalmente, que mantém o ar filtrado. Tá? Como você falou, micoplasma ele se transmite pelo ar. Sim. Não só micoplasma, PIRS também. PIRS também, claro. Então, com a pressão de produzir animais o mais de melhor condição possível, isentos de agentes sanitários, tá? O pessoal tem construído granjas novas com ar 100% filtrado. Tá? Isso em regiões de alta densidade também, claro. Lógico, mais em regiões de alta densidade se justifica mais, mas também em regiões de menor densidade, uma granja aí de 5, 10 mil fêmeas. Que vai sair do zero. Que vai sair do zero. Hoje em dia, lógico, existe um custo para fazer toda a estrutura de ar filtrado, mas é muito mais barato quando você vai construir uma granja, construir ela com essa tecnologia, do que deixar para converter ela depois. Tá? Agora, teve muita empresa também que grande foram construídas na década de 90 que passaram para usar ar filtrado. Agora, é a mesma coisa, ar filtrado não te garante que você nunca vai ter PIRS e nunca vai ter micoplasma. Tá? Sempre tem algum risco. Tá? Mas é uma forma de reduzir bastante o nível de contaminação de granja, tanto por PIRS como por micoplasma. Tá? Perfeito. Muito bom, Piva. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e ficamos por aqui
com mais um Chimarrão e Informação com Piva. Obrigado e até a próxima.